Hoje é dia para falarmos sobre higiene oral, mais uma vez na edição da manhã, com o Dr. Hugo Madeira. Como está? Passou bem, doutor? Bem-vindo à edição da manhã. E vamos falar em concreto de implantes que, penso eu que será talvez, em termos da vossa área, enfim, aquilo que mais terá evoluído ou aquilo que neste momento mais é procurado por quem tem problemas e precisa de os resolver. Ora, o que é que evoluiu de facto nos últimos anos nesta matéria? Sim, nos últimos anos tem evoluído. Partimos daquela altura em que as pessoas usavam as suas próteses removíveis para o momento em que elas podem tê-las fixas. Mas isto já há alguns anos, já desde os anos 80, provavelmente. Depois passámos por uma época em que os implantes passaram a poder ser colocados em carga imediata, em que logo a seguir à sua colocação, passado entre 12 a 72 horas, eles podiam ser completamente fixos, ou seja, podiam ter um dente fixo, para hoje em dia, que não evoluímos tanto a nível de implantes, mas sim a nível de exames, que é possível fazermos as próprias cirurgias todas informaticamente e termos o modelo da boca da pessoa feito em computador, ou seja, há modelos já feitos em resina, em plástico, que nos permitem desenhar até toda a cirurgia e termos o dente já preparado para no momento em que colocamos o implante, pormos o dente por cima. Ora, e diga uma coisa, isto, enfim, é para toda a gente, isto é, independentemente agora de preços, estamos a falar propriamente da questão médica. Qualquer pessoa pode recorrer a esta técnica de introdução de um implante? Qualquer pessoa, nunca podemos dizer nem nunca nem sempre em medicina, mas qualquer pessoa que tenha uma boa saúde geral pode colocar implantes dentários. Obviamente que temos de ter algum cuidado com pessoas diabéticas, pois se descompensam a diabetes podemos ter alguns problemas. Fumadores terão a taxa de sucesso diminuída. Sabemos que a taxa de sucesso dos implantes anda hoje em dia à volta dos 98%. Se passarmos para um fumador, podemos falar em 85%. Temos ainda alguns problemas a nível do metabolismo ósseo, algumas doenças que implicam que as pessoas tomem medicação que vai atuar a nível do metabolismo ósseo. Teremos de ter algum cuidado nesta parte dos implantes, pois se temos um metabolismo fora do normal, claro, o implante não vai cicatrizar e vamos ter problemas. Isso implica, portanto, fazer testes sempre, primeiro? Sim. Teremos que ter toda a parte radiográfica. À parte da saúde, podemos fazer uma ortopontomografia, uma tomografia, e até se fala mesmo hoje em dia daquelas pessoas que têm medo de fazer alergias ao titânio. Eu recebo muitas perguntas pelo Facebook que se pode ser alérgico ao titânio, e há uns testes que se podem fazer através de análises sanguíneas que medem a reação de hipersensibilidade a determinados metais, como o titânio, mas cerca de 0,6% das pessoas são alérgicas. É uma porcentagem mínima. Esse medo, aliás, é real. De facto, as pessoas têm ainda algumas reservas relativamente a este tipo de cirurgia, é isso? Sim, eu acho que têm bastante, por ser uma cirurgia, mas não é mais do que um tratamento dentário, porque há anestesia para tirar um dente, para fazer uma restauração. Há um ligeiro desconforto, mas não se pode dizer que haja uma verdadeira dor. Bom, e por ser uma cirurgia, há riscos, como todas as cirurgias, não? Sim. Temos inicialmente os riscos que qualquer cirurgia oral tem, e depois podemos falar em termos mais concretos. Por exemplo, a nível da maxila, corremos o risco de afetar o seio maxilar, na mandíbula corremos o risco de afetar toda a parte nervosa, que tem que ser bastante cuidado quando se faz este tipo de cirurgias. Depois, a nível mais a longo prazo, podemos ter uma periimplantite, que é uma infecção do implante, que pode ser como uma infecção num dente, quase. Pode fazer com que se perca o implante, o dente, etc. Está a assustar as pessoas. Peço desculpa, não era a intenção. A intenção era facilitar. Mas de qualquer maneira é assim, obviamente tudo depois pode ser tratado e pode haver uma correção desses, um atenuamento desses riscos, não é? Inclusivamente, o site da Ordem dos Médicos Dentistas explica super bem alguns dos cuidados a ter nesta área. Se as pessoas tiverem dúvidas, é um site que podem consultar. O site dos médicos, site da Ordem dos Médicos Dentistas, sim, um site bastante querido. Doutor, há também diferenças entre os implantes, mas não são exatamente todos iguais. É verdade. É verdade, os implantes, todos os implantes são todos constituídos por titânio, aquele metal que falávamos há pouco. Agora, em relação à sua própria forma, eles podem ter mais roscas, menos roscas, podem ter um design diferente e depois podem ter um tratamento de superfície diferente. Isto é, podem
pode ser facilitada ou não a sua ligação ao nosso osso, que é chamada osteointegração. Podem ter superfícies que aceleram esta osteointegração, daí tentarmos sempre optar este tipo de implantes. Obviamente que o paciente chega a uma clínica e nunca sabe que implante dentário é que lhe vai ser colocado, mas pode perguntar. Está no seu direito, o paciente deve saber que implante é que vai colocar, para poder pesquisar a marca que seja, para saber se tem estudos, se não tem estudos, se é um implante certificado. Inclusive, após uma cirurgia, o próprio paciente deve sair do consultório dentário com um género de um passaporte, uma referência do implante que colocou. Porque imagine que amanhã você vai viver para outra parte do mundo. Tem uma garantia, portanto. Tem um problema, precisa de uma garantia, até porque, consoante as marcas, as peças que se adaptam aos implantes, as próprias coroas, têm parafusos diferentes, têm chaves diferentes, e um dentista tem que saber isso tudo para atuar. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom dia, voltamos a ver-nos para a semana, para falarmos mais um pouco de outras perspectivas da higiene oral.